E vamos para o próximo assunto, que esse é mais urgente. Então vamos, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, deve entregar hoje à Câmara dos Deputados a PEC da Segurança. O governo pretende criar o Sistema Unificado do Combate ao Crime Organizado, entre outras coisas, né? O texto foi alterado após reação de governadores que temiam perda de autonomia das polícias militar e civil. Acho que muita gente vai se lembrar, deu uma polêmica danada, Caiado, né, chegou a colocar o dedo em riste lá pro Lula e tal. A PEC é uma das apostas do governo, Eduardo, e para tentar resolver essa questão do crime organizado. Só para trazer um dado aqui, pesquisa Genial Quest, que a gente debateu aqui no Conversa de Geração a semana passada, mostrou que a segurança pública é uma das principais preocupações do brasileiro nesse ano de 2025. 27% dos brasileiros colocam como tema número 1. 27%. Impressionante. Olha, Júnior, eu fiquei muito feliz de escutar ontem o presidente da Câmara, o Hugo, dizendo que vai priorizar esse assunto, que vai discutir, que o Congresso deve mexer no projeto, mas quer aprovar o mais depressa possível. Júnior, eu nem sei detalhes do projeto, mas qualquer coisa que for feita é melhor do que não fazer nada. Por exemplo, aqui em Minas eu estou muito preocupado, sabe, com a lerdeza do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Ministério Público, de nós todos, porque, vejamos, sequestro. Há mais de 30 anos a gente não tinha. Tivemos semana passada. Ah, mas o moço voltou, graças a Deus. Mas pagou o resgate? A polícia está no encalço, tem pistas dos sequestradores. Nós precisamos mais informações da Polícia Civil. Eu fico imaginando, Júnior, o sufoco de empresários, de pessoas que com trabalho construíram, sabe, um patrimônio. O sufoco que eles estão vivendo se essa onda volta. E aí não diz respeito ao cidadão em si, mas é a esposa, a sogra, filho, neto. Ontem recebemos aqui no Rádio Vivo o presidente da Federação da Agricultura, dizendo que está numa esperança de que agora a coisa vá com a parceria com a Polícia Civil e Militar, porque acabou a paz no campo. As pessoas que têm fazenda, por exemplo, vai lá de dia, mas de noite corre para a cidade para dormir, não tem coragem de dormir lá. E a gente acordou hoje com essa notícia do sul de Minas, né? Uhum. Mais a volta do novo cangaço. Foram quatro ações dessa natureza nos últimos 4 anos no sul de Minas, sem falar naquela em que a polícia se adiantou, matou 26 marginais, e aí os policiais estão respondendo por isso. Mas, juntando a informação que a gente tem reiterado aqui, de que as facções estão chegando com o novo cangaço, com esse sequestro da semana passada, mais do que qualquer outro estado, até porque nós temos tradição de tranquilidade com as nossas polícias, mais do que qualquer outro estado tem que torcer para essa PEC andar. E aí, William Travassos, é uma possível solução? Isso já vai morrer no ninho? Como é que você está olhando para isso? O governo federal está muito perdido nesse enfrentamento à segurança pública, principalmente ao controle de território. O Eduardo tocou no ponto do sequestro, nós tivemos sim, em Lagoa Santa. Sequestro, nós vivemos períodos difíceis no final da década de 80, década de 90 também. Foi possível mapear as quadrilhas que atuavam, montaram verdadeiras estruturas para enfrentamento com as especializadas, com as DAS, as divisões anti-sequestro dos estados, e a gente conseguiu controlar. O vagabundo sabe hoje que sequestro não é um bom negócio para ele. Em qualquer caso de sequestro, a primeira coisa que ele fala para você é para não avisar a polícia. E a primeira coisa que você tem que fazer para aumentar a chance de vida daquele que é vítima desse tipo de crime. Existe uma luta muito grande dos estados para fazer o governo federal entender o seguinte: olha, cada estado tem a sua particularidade. Eu até concordo que você tem um banco de dados nacional de informações, e isso é uma grande dificuldade, porque hoje a troca de informações é muito em função da amizade que você tem com um determinado agente de um estado, ou até mesmo, né, da sua cidade, para que a coisa consiga andar. Eu hoje de manhã, em função do novo cangaço, eu sei que é o próximo tema, mas já como o Edu tocou, eu já falei com o doutor Pedro lá em São Paulo, da divisão de roubo a banco. São Paulo tinha 951 casos por ano, isso passou para 6 casos. A roubo a banco agora está em direção a novo cangaço. A Polícia Federal tem todo um planejamento em cima dessas quadrilhas. A entrada do DNA em 2017 mudou e ajudou você colocar
colocar o cara que está no roubo a banco dentro da cena do crime. Então é um assunto muito complexo e eu vejo cada vez mais o governo federal um pouco perdido. O senhor Lewandowski, que esteve numa reunião do Conselho de Segurança das regiões Sul e Sudeste, dizendo que ia trazer isso depois. A primeira vez que ele fala, ele não apresenta para os secretários. Então tem muita bateção de cabeça e pouco resultado. Fato é que as facções, as organizações criminosas estão controlando o território e Minas Gerais não está fora disso, levando em consideração que esse ataque que aconteceu no sul de Minas pode ter sim, e provavelmente ele tem participação de integrantes do PCC, primeiro comando da capital, em função da proximidade com o Estado. Rita, o ministro da Justiça então deve entregar hoje à Câmara esse projeto. Quando se entrega à Câmara, é lógico, tem toda uma discussão também em torno desse assunto e tal. Mas é o caminho? Como é que você está olhando para isso? Olha, Júnior, a minha opinião nunca mudou. Eu acho que é necessário fazer uma reforma, repensar a justiça no país em todos os níveis. E eu acho que é por aí que a gente conseguirá ter um país mais técnico, sob o ponto de vista da justiça, e, claro, mais justo. Repito, o Brasil tem muitas leis excepcionais, mas não tem justiça. Essa ausência da justiça, esse sentimento de ausência de justiça, é que é o motor de toda a criminalidade e de tudo que acontece e que a gente fica vendo por aí. As coisas são revertidas, né? E por falar nisso, no primeiro tema, eu me esqueci de me colocar em relação à prisão de Jair Bolsonaro. Eu acho que ele merece um julgamento justo e ser julgado, inclusive, por quem não tenha nenhum tipo de suspeição em relação ao voto. Então eu acho que o Brasil está dividido, como disse o Marcelo, mas o julgamento deveria ser o mais justo possível. E por falar em justiça, em polícia, eu vou me permitir aqui, ontem eu recebi aí na Itatiaia o coronel José Guilherme, que não está mais na ativa, e o coronel Santiago, que a PM, os oficiais da PM vão me agraciar com o troféu Alferes Tiradentes. Eles me convidaram para ser a oradora do evento. É a primeira vez desde 1983, quando o prêmio foi instituído, que uma mulher será a oradora. Fiquei muito honrada, muito emocionada com a homenagem. E por isso, né, a gente tem que estar sempre atento aqui, porque quando você recebe uma homenagem, é um reconhecimento ao seu trabalho. Então a gente tem que estar sempre com o dedo na tomada, trabalhando direitinho e procurando ser coerente. E para terminar aqui, eu também queria fazer um destaque. A primeira-dama Cristiana Renault, ela ontem fez uma coisa maravilhosa. Com um convênio com a Secretaria da Cultura, ela resgatou a história das primeiras damas do estado de Minas Gerais e inaugurou uma galeria com o retrato das primeiras damas. Infelizmente, eu estava em trânsito, não pude ir na cerimônia, mas eu queria registrar como mulher essa justiça ao trabalho feito pelas primeiras damas que passaram pelo estado de Minas Gerais na frente dos servos. Marcelo, voltando ao tema aqui, o ministro da Justiça então entrega essa PEC hoje à Câmara. O primeiro passo, né, Júnior, eu acho que o William até vai concordar muito, ele citou isso na fala dele, para combater o crime é que os entes do estado conversem. Né, que a polícia civil com a polícia militar deixe as rixas históricas de lado e conversem, né, que os estados, mesmo sendo de oposição ao governo federal, conversem. E aí eu acho que o que o ministro Ricardo Lewandowski fez, é importante a gente ressaltar a parte positiva de como foi feito esse processo. Em outubro do ano passado, ele apresentou o esboço da PEC da Segurança Pública, né, no final de outubro, dia 31 de outubro. E aí na semana seguinte ele recebeu muitas críticas dos governadores, né, do Caiado, do próprio governador Romeu Zema, vários secretários de Estado, né, de segurança também criticaram muito o projeto. O que ele fez? Convocou 3 reuniões para discutir com os governadores, para entender o que era que estava incomodando tanto os governadores. E aí ele adaptou o projeto. Foram feitas mudanças, o primeiro ponto foi garantir que o Estado não ia perder autonomia, né, sobre o comando das polícias, que teria ainda, né, a primazia, né, para definir as ações, garantindo a particularidade de cada Estado. E agora, depois de 6 meses praticamente de discussão, o projeto vai ser apresentado. E aí o Congresso vai analisar, vai poder discutir, né, cada tema específico, mas o andar da carruagem foi muito bem feito. Eu acho que a gente tem que elogiar quando o governo acerta. E primeiro apresenta o esboço, discute com os governadores,
Senadores e agora entrega para o Congresso. Vamos ver o que vai sair disso. Eu acho que é difícil a gente criticar antes de ver o que vai vir desse texto. Tomara que o Congresso também faça como o governo federal fez, né? Discuta com os estados, entenda a particularidade de cada região para que o projeto final seja bom. Aí de repente em 2026 a gente consegue implantar alguma coisa, é muito legal, então a gente continua esperando, né? Mas isso tem que começar em algum lugar, né? Não, agora tem que começar em algum lugar, então tudo, né? Bem. Se a gente passou abril de 2025 a gente vai começar a discutir isso. Não, isso começou a ser discutido em outubro do ano passado. Todo ocupado, Marcelo. A gente está sofrendo no dia a dia com isso. Então não faz nada? Não faz nada. Eu acho que a gente está com muito papo e pouca ação. Eu estou vendo o esforço do Estado em conter com todo o seu cobertor curto e eu estou vendo o governo federal olhando de forma simples. É porque sempre é esse resultado, né? De uma... Não, nós vamos fazer. Vai lá, pega o mapa do Rio de Janeiro, você vê todo dominado. Pega as cidades do sul de Minas, pega o Triângulo Mineiro, pega Juiz de Fora. Ô, William, você acha que numa varinha mágica você vai lá, joga e de repente solucionou o problema da sua segurança pública? Então quer dizer que... entendi. O governo federal... Qual era a prioridade do governo federal no início, hein? Então só agora que isso é prioridade, porque aparece na pesquisa, Marcelo? Não acho que é só agora. Desde o ano passado começou a ser discutido. Agora a gente vai ver se vai trazer resultado ou não. Agora, empurrar com a barriga o problema, aí a gente sabe que não vai ter resultado nunca. A prioridade do governo está clara, viu? Primeiro a gente ganha, depois a gente vê o que faz. É isso aí. Gente, o novo cangaço explode uma agência da Caixa em Guaxupé, no sul de Minas. O grupo fechou parte da cidade e disparou de fuzil contra uma sede de companhia lá da Polícia Militar. Nosso Rômulo Ávila, repórter lá do Itatiaia.com.br, conseguiu um vídeo que quem está no YouTube vai conseguir ver e ouvir. Quem está no rádio vai ouvir dos disparos de fuzil. Vamos ver. Total, né, Eduardo? Numa madrugada, numa cidade que não é tão grande assim, mais uma vez a gente está vendo imagens e ouvindo coisas que assustam. É de arrepiar, de olhar e de exigir um esforço dos 3 níveis de governo, né, amigo? Envolvendo também legislativo, judiciário, todo mundo. E aí, Rita Mundim, é meio assustador, né? Mas está assustador, né? O negócio que a gente vive assustado. Então é necessário realmente ação. Ação coordenada, ação firme, propósito em combater o crime, sendo que segurança, saúde e educação deveriam ser providos da melhor maneira possível pelo Estado, em todos os seus níveis. Mas o governo federal realmente tem sido omisso com a segurança e acho que o sistema judiciário não ajuda. Reforma já em todo o judiciário. É preciso repensar a justiça no Brasil. 1 minuto e meio para dividir entre você e o William e o Marcelo. Vamos lá. Eu acho que não existe no mundo uma realidade como a que a gente está vivendo hoje, essa de você sitiar uma cidade com homens fortemente armados, atirar contra a base da polícia, base da guarda municipal e trazer o terror. Nós já conseguimos enfrentar isso, trazendo resultados positivos, como eu disse aqui, de 951 casos de roubo a banco em São Paulo para 6. Isso foi tecnologia, investimento e muito suor. Essa assustadora ousadia dos bandidos, né? Quer dizer, eles vão na porta do quartel e atiram contra o quartel, contra a polícia, para desviar o foco, né, da segurança e conseguir fazer o roubo que eles estavam fazendo. Não tem jeito de combater isso se não tiver muita inteligência e força do Estado. Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, William Travassos e a economista Rita Mundim.